Vamos falar de saúde, um assunto que interessa a todos. Afinal, o nosso programa é patrocinado pela Unimed e a nossa vida é cuidar da sua. Eu estou na Clarté Clínica Excelência com Carinho, completando um ano agora no mês de maio, com um retumbante sucesso para tranquilidade, para conforto dos moradores da Zona Sul, já que a Clarté está aqui na rua Pinaré, número 203, esquina Rua Tupã, na Vila Assunção. Falei para a Zona Sul, mas praticamente todas as áreas de Porto Alegre estão sendo cobertas pelo atendimento da Clarté Clínica, que tem o Dr. Marcos Dias Ferreira, urologista, mestre e doutor em cirurgia da URGS, pós-doutorado nos Estados Unidos, e que, aliás, acaba de chegar dos Estados Unidos, onde participou de um importante congresso. Vamos saber das novidades da área de urologia com o Dr. Marcos e das outras novidades também da Clínica Clarté. Tudo bem, doutor? Tudo bem, é um prazer novamente, Clóvis, estar dando essa entrevista junto ao teu programa, que é um programa muito querido, né, no nosso meio, aqui no ambiente, não só em Porto Alegre, como eu sei também que pega bem o pessoal do litoral, né, e toda a área também do interior de Porto Alegre, por que não dizer do interior do Rio Grande do Sul. Então, é uma satisfação enorme, mais uma vez, estar conversando contigo, Clóvis, e poder esclarecer também, né, a toda a tua audiência, que eu sei que é muito grande no estado do Rio Grande do Sul, e poder trazer as novidades, né, que a gente acabou buscando lá fora, em mais uma atualização, como nós regularmente fazemos lá nos Estados Unidos e também nos congressos europeus. E que novidades são essas, doutor? Pois é, as novidades principais, Clóvis, que a gente observou foram as questões relacionadas ao tratamento dos cálculos urinários, né, que nós vimos conversando antes. Normalmente, os cálculos têm sido relegados, né, a um plano de uma situação como sendo inócua, como sendo uma situação absolutamente benigna e que pode ter evoluções muito críticas, né? Então nós conversamos muito sobre a situação de cálculos que evoluem, que migram, saem do rim e vão descendo pelo ureter, indo até a bexiga, muitas vezes trancando no ureter e dando repercussões muito sérias, como infecções, sangramentos, obstruções do trato urinário e a dor, que muitas vezes é dramática. Como muitos pacientes dizem, Clóvis, a dor de um cálculo renal muitas vezes é pior do parto. E isso a gente ouve de mulheres que tiveram parto normal. E isso, a extração do cálculo renal, ao que me parece, é feita de uma maneira bem simplificada, não? Justo. Nós temos hoje novas tecnologias que nos dão a chance não só de fragmentar o cálculo por via externa, chamada litotripsia extracorpórea, onde o cálculo, então, ele é destruído dentro do organismo do indivíduo através de ondas de choque que passam pela pele do indivíduo, ondas de choque ultrassônico, na verdade. Não é choque elétrico, né? É choque ultrassônico. E essas ondas de choque, então, fragmentam o cálculo dentro ainda do rim, possibilitando a descida desses fragmentos. E nos casos que a gente tem verificado que são mais resistentes a esse tipo de abordagem, a utilização de instrumentos endoscópicos muito sofisticados, muito finos, muito delicados e que nos possibilitam o acesso com a tecnologia laser para que seja fragmentado esse cálculo sob visão direta em qualquer situação que ele esteja dentro do trato urinário. Falando isso, eu me lembrei de um caso que foi veiculado pela mídia em todo o Brasil, em todo o mundo, de uma modelo que, bastante jovem, pelo fato de ter um problema aparentemente simples, vamos colocar uma cistite, que a maioria das mulheres às vezes tem, e por talvez não ter dado muita importância a este problema, acabou tendo braços e pernas amputados. Isso procede e tem relação com o cálculo renal, doutor? Sim, isso na verdade foi um caso de grande repercussão, se eu não me engano, há mais ou menos um ano, onde essa menina teve um quadro infeccioso urinário, que foi em decorrência de um cálculo que estava trancado no trajeto do ureter, que é a descida entre o rim e a bexiga, e desenvolveu uma infecção generalizada. Dessa infecção generalizada, ela acabou evoluindo para um quadro que a gente chama de choque séptico, né, e precisou receber medicações muito fortes, que de alguma forma, em cima deste quadro de choque séptico, faltou sangue nos membros, né, como braços e pernas. Em decorrência disso, ela desenvolveu gangrena e teve que ter amputados os membros. Isso tudo antes de acabar falecendo em decorrência do quadro infeccioso, né, e que foi originado, antes de tudo,
pela obstrução por um cálculo. Quer dizer, algo que foi negligenciado naquele período, né, pela própria pessoa, por achar que era uma coisa relativamente simples, e na verdade teve um desenvolvimento absolutamente escabroso e dramático, né? Qual é o sintoma, doutor? Na maioria das vezes, os pacientes que têm cálculos urinários, muitos são assintomáticos, e esse é o grande problema, essa é a grande preocupação. Como muitas doenças sérias que não dão sintomas, elas acabam sendo efetivamente negligenciadas. O paciente acaba não valorizando o problema e acaba não procurando o auxílio médico adequado. Saliente-se que o melhor auxílio para a questão de cálculo tem que ser dado pelo urologista. O urologista é o médico capacitado para resolver as questões relacionadas à urolitíase, ou seja, aos cálculos urinários. Um caso parecido acontece com os homens em relação à próstata. Às vezes, por preconceito ou outros problemas, evitam fazer o exame de prevenção. Prevenção em medicina é básico. Vai chegar um momento que as pessoas só vão ficar doentes se quiserem, porque a prevenção está em aberto com os médicos. Então, os homens vão adiando os exames, o PSA, e silenciosamente vai crescendo um problema que pode resultar até mesmo em óbito. Isso pode ser evitado, não, doutor? Isso também foi tratado nesse congresso nos Estados Unidos? Sim, na verdade nós tivemos uma nova mudança aí de paradigma no sentido do tratamento do câncer de próstata, principalmente porque vínhamos indicando cirurgias basicamente para os pacientes com a doença inicial, né? E essa doença em estágio precoce, ela já tem toda a referência no sentido de que o melhor tratamento é o tratamento cirúrgico, o tratamento do câncer prostático através da cirurgia, a retirada da próstata. Porém, a gente deixava normalmente os casos mais avançados, né, com um nível de malignidade maior, com nível 7, nível 8 de malignidade, em uma abordagem que seria basicamente a radioterapia e a quimioterapia. E, para nossa surpresa, alguns estudos mais recentes têm demonstrado fortemente o benefício de se submeter também pacientes nesse nível 7 e 8 ao procedimento cirúrgico associado, obviamente, à radioterapia e à quimioterapia. Então, isso é um avanço, isso é uma mudança de paradigma importante, porque mostra que a cirurgia também pode beneficiar esse tipo de paciente. Mas, antes de tudo, é importante que a partir dos 40, não sei bem, 40, 45 anos, os homens façam preventivamente esse exame de toque que pode conduzir a um resultado bom ou ruim. É bom saber o que está acontecendo. Assim como as mulheres fazem os exames ginecológicos, são muito mais problemáticos e complicados, os homens também podem fazer, não, doutor? Exatamente. Como uma recomendação hoje das sociedades urológicas internacionais, né? No Brasil, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda a partir dos 45 anos, Sociedade Europeia em torno de 50 anos e Sociedade Americana em torno de 40 anos, né? Então, nós temos aí várias indicações no sentido de que o homem deva fazer a sua avaliação regular com o urologista, com vistas à detecção precoce dessas doenças e uma avaliação global. Obviamente, o urologista ele entra dentro das possibilidades de atendimento à saúde do homem, assim como o cardiologista e os outros médicos, né, responsáveis pela atenção integral desse homem. Essa é a nossa grande preocupação, que a gente possa trazer mais saúde para a população masculina. E é bom saber que o câncer de próstata pode ser assintomático também. De repente, não se sente absolutamente nada, ou quase nada, e de repente pode estarmos diante de um grande problema. Com certeza, na verdade, na imensa maioria dos pacientes, a doença tem sido detectada dessa forma, ou seja, assintomática. O paciente faz a sua revisão anual e, na sua revisão anual, pode, eventualmente, ter detectado uma alteração ao exame de toque retal ou no seu exame de PSA, o exame de sangue. Nós temos hoje, isso também foi discutido no Congresso, diversos outros marcadores para o câncer de próstata, enquanto que o PSA não é um marcador de câncer de próstata, é um marcador de doença prostática, e temos hoje já alguns marcadores considerados marcadores do câncer. Só que são métodos ainda muito caros, né, e difíceis de serem realizados. E isso não tem hoje uma distribuição, não tem hoje uma comercialização desses testes em nível mundial. Nesse sentido, a gente vai ter que aguardar, de fato, mais alguns anos para que a gente possa ter testes específicos de detecção do câncer, né, precocemente.
Enquanto isso, a gente tem duas ferramentas importantíssimas. Essas ferramentas são o exame de toque e o exame de PSA. Com o exame de toque de PSA, nós temos sim conseguido detectar precocemente em torno de 99% dos tumores prostáticos. Pelo que o senhor está falando, doutor, eu acredito que vai chegar um momento que não vai ser preciso fazer uma biópsia para se ter certeza se o paciente tem ou não tem câncer de próstata. Isso é um sonho, né, do ponto de vista futuro, né? Hoje a biópsia é o passo seguinte dos pacientes que têm um exame de PSA ou um exame de toque alterado, ou ambos alterados. Via de regra, esse paciente acaba, em algum momento, sendo submetido a uma biópsia prostática para detecção ou não da doença, né? Saliente que boa parte dos pacientes, de cada 3 a 4 pacientes que são indicados à biópsia, só um deles tem o diagnóstico efetivo de câncer. A maior parte deles, de fato, é doença benigna, o que é muito bom. Por outro lado, ele consegue com isso ter a tranquilidade de saber, né, que não tem a doença maligna, né, apesar de eventuais alterações desses exames. Agora, nós devemos ter no futuro, de fato, testes genéticos, inclusive, Clóvis, que vão poder nos indicar fatores específicos detectados a partir da urina e do sangue que possam nos dizer o risco desse indivíduo ter o câncer de próstata. Isso já é uma realidade para o caso de mama. Saiu recentemente, se não me engano, ontem ou anteontem, a situação da atriz Angelina Jolie, que fez a ressecção das 2 mamas preventivamente. Por quê? Porque testes genéticos indicaram que ela tinha uma probabilidade acima de 95% de ter câncer de mama nas suas mamas. E ela fez uma das condutas, ainda um pouco controversa, que é a retirada preventiva das mamas antes do desenvolvimento do câncer de mama. O senhor apoia essa decisão dela? Na verdade, eu não posso ainda oferecer uma opinião nesse sentido, porque do ponto de vista da sociedade médica, a gente tem que seguir as orientações que são os guidelines, são as diretrizes. Essa diretriz de ressecção é uma diretriz que eu não conheço, eu desconheço ela do ponto de vista da Sociedade Brasileira de Mastologia, por exemplo. Então, eu deixaria essa resposta ser dada pelos colegas da área de mastologia, né? Hoje, para a próstata, eu posso te dizer que não existe nenhuma cirurgia preventiva nesse sentido, né? O que se faz é o procedimento de tratamento da doença benigna, que em 10% dos casos há necessidade de cirurgia, e o tratamento da doença do câncer, onde a cirurgia é um dos principais arsenais terapêuticos que a gente tem. A doença benigna pode ser uma hiperplasia da próstata, que é o aumento da próstata, um aumento natural, que a maioria dos homens deverão ter, no mínimo, até 70 ou 80 anos. É do tipo PSA, pode dar um resultado alto e assustar o paciente. Estou com próstata, estou com câncer na próstata. Pode não ser, pode ser a hiperplasia, que é o aumento da próstata, para a qual existe uma cirurgia muito interessante e com garantia de até mesmo 15 ou 20 anos. Como é que é isso, doutor? Muito bem colocada essa tua explicação, Clóvis, porque é exatamente isso que a gente busca do entendimento dos nossos pacientes, ou seja, que eles entendam que o PSA, muitas vezes alterado, pode estar alterado, em grande parte das vezes, por um crescimento benigno da próstata. Muitas vezes a próstata cresce tanto, 6, 7, 8, 10 vezes o que seria um tamanho normal, e nós consideramos o tamanho normal da próstata entre 12 e 15 gramas, né? E que com o passar da idade isso vai acontecer, esse crescimento. Saliente-se que em torno de a ocorrência de hiperplasia prostática benigna, doença benigna, o crescimento benigno, em torno de 70% dos pacientes aos 70 anos vão ter, 80% aos 80 anos, e assim por diante, 90% aos 90 anos. Praticamente ninguém escapa. A grande questão é saber se esse paciente, por este aumento, vai ter ou não indicação de cirurgia, né? Então, isso é dado por uma avaliação criteriosa com o médico urologista, que efetivamente vai dar a indicação.